Deus usa as coisas ruins que acontecem na vida dos crentes, as dificuldades, os problemas, para avançar o seu reino. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Paulo vai escrever aos Filipenses o seguinte: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Verso 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Somente até o verso 14. O que Paulo está falando? O que aconteceu com ele? Paulo estava preso. Paulo está escrevendo essa carta da prisão em Roma. Ele estava preso. E aí os filipenses ficaram sabendo disso, né? A maioria das pessoas ficaram sabendo. E quando as pessoas ficaram sabendo que Paulo tinha sido preso, o que aconteceu? Eles ficaram tristes? Eles fugiram? Não. Eles começaram a pregar com mais afinco, começaram a evangelizar, começaram a levar Cristo para mais pessoas, né? A prisão de Paulo resultou no avanço do evangelho, num crescimento da palavra de Deus. Ou seja, o sofrimento de Paulo, a condição em que Paulo estava, fez com que as igrejas pregassem mais, anunciassem mais Jesus, né? E aqui eu posso conjecturar que isso que aconteceu com Paulo levou pessoas a orarem mais, levou pessoas a lerem mais a Bíblia, a jejuarem, levou pessoas a viverem o evangelho com mais verdade, com mais propriedade, com mais profundidade, levou as pessoas a se aprofundarem no conhecimento de Deus, a se aprofundarem no evangelho. Então, o sofrimento de Paulo, a prisão de Paulo, levou as pessoas a fazerem mais a obra de Deus. Agora, trazendo uma aplicação para a nossa vida. Quantos de nós não passamos por sofrimento, por dificuldades, por lutas, certo? Essas lutas e esses sofrimentos, essas tribulações, têm um objetivo: levar o Evangelho de Jesus Cristo mais à frente. Aí você pode dizer, como pastor, o meu desemprego vai fazer com que o Evangelho avance. Como que uma doença vai fazer com que o evangelho avance? Deixa eu perguntar isso para você. Quantas vezes você passou por dificuldade e você não orou? Quantas vezes você passou por uma doença e você não orou? Quantas vezes você passou por um problema e você não foi aos pés de Jesus para orar? O evangelho de Jesus Cristo avança não somente com conversão de pessoas. O evangelho de Jesus Cristo avança também em crescimento espiritual. Então, quando você passa por dificuldade, você passa por problema, por luta, essas lutas invariavelmente vão levar você à oração. Essas lutas vão levar você invariavelmente à leitura da palavra. Então, o evangelho de Jesus está avançando. Então, as tribulações e as dificuldades muitas das vezes são necessárias, ou se não são sempre necessárias na nossa vida para que nós cresçamos. Eu não cresci sem passar por tribulação. Eu nunca cresci sem passar por sofrimento. Eu não cheguei a ser um pastor, a ser auxiliar, diácono e pastor. Nunca passei por esse processo sem luta, sem provação. E essa luta não está só no campo do desemprego, da doença, também está na luta contra pecado. Né? Eu lutei muito e continuo lutando, mas hoje obtendo vitória sobre pecado. Muitas das vezes eu lutei, você sabe que eu já disse aqui nesse canal, eu lutei muitas das vezes contra a pornografia. E muitas das vezes perdi, mas não desisti. Mas essa luta me fortaleceu, me levou a crescer, me levou a ganhar maturidade, experiência dentro do Evangelho, crescimento. Ou seja, o Evangelho avançou em minha vida. Hoje eu não sou mais o mesmo crente que eu era há 10 anos atrás, há 9 anos atrás. Hoje eu sou um cristão diferente. Ganhei maturidade, ganhei casca, como dizem as pessoas. Cresci. O Evangelho avançou por meio da tribulação. No exemplo de Paulo, a prisão dele levou outras pessoas a crescerem no Evangelho. Também o meu testemunho levaram outras pessoas a crescerem. O teu testemunho vai levar pessoas a crescerem no Evangelho. Pode levar o Evangelho a outras pessoas. Quantas das vezes você não ouviu um testemunho de uma pessoa que passou por tribulação, por luta, por uma doença, e Jesus Cristo fez a obra e aquilo gerou fé no teu coração? Aquilo fez com que você ficasse mais fervoroso, fez com que você buscasse mais a Deus. Eu acredito que já deve ter acontecido com você. Você ter assistido um testemunho aí no YouTube, e aí aquilo ali, né? Oxe, gerou fé em você, você quis buscar mais a Deus, levou você a orar mais, levou você a ler mais a Bíblia. Então esse é o objetivo do sofrimento muitas das vezes, ou se não a maioria das vezes. Levar você a buscar mais a Deus, levar você a crescer mais no conhecimento de Deus. E aqui, para a gente finalizar, a tribulação de Paulo, a prisão de Paulo, levou os filipenses e outros irmãos, os colossenses e outros que Paulo tinha a igreja que ele fundou, levou essas pessoas a conhecerem mais a Deus, levou essas pessoas a buscarem mais a Deus.
Então não reclame quando você estiver passando por tribulação, por dificuldade, porque essas coisas fazem com que o Evangelho de Jesus Cristo avance para as pessoas ao seu redor e faz com que o Evangelho avance na sua vida. É isso. Então, encare a partir de hoje os problemas e as dificuldades, as tribulações, de maneira diferente, né? Encare com uma oportunidade que Deus está dando para você crescer, que Deus está dando para você, através da sua vida, avançar o Evangelho nesse mundo caído e perdido, que é o que nós vivemos. Amém? Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com alguém esse vídeo. Deixa um comentário aí embaixo. Amém? Você vai estar me abençoando e abençoando a vida de outra pessoa. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.